Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nós estamos fazendo uma caminhada filosófica sobre a verdade. E hoje nós vamos falar então sobre essas duas dimensões, a ignorância e a verdade. Às vezes a ignorância ela é interpretada de uma forma errada, né? Então a gente precisa entender o que ela é e sua relação com a verdade. Beleza? Vamos adiante então. Ignorância e inverdade. Há uma crença comum de que a ignorância é sinônimo de inverdade, ou seja, são pessoas que acreditam em uma coisa errada e ficam transmitindo essa coisa errada e às vezes não dão importância para a verdade, certo? Errado. Ignorância não é isso. Ignorância é sinônimo de falta da verdade, ou seja, um ignorante é aquele que não conhece a verdade, é aquele que não sabe a verdade, não é aquele que acredita em algo diferente da verdade e prega aquilo ali. Ele pode até acontecer isso, mas se ele não conhece a verdade, aí ele é um ignorante. Agora, se ele conhece a verdade e prega o errado, ele não é um ignorante, aí é outra coisa, certo? O ignorante é aquele que não conhece, é aquele que não sabe a verdade, beleza? A ignorância pode se dar de duas formas. Pela falta de acesso à verdade, então a gente, conversando aí com assuntos do terceirão e assuntos do primeiro ano, inclusive esse último vídeo do primeiro ano a gente falou sobre algumas necessidades básicas, violações de direitos humanos, e o assunto do terceirão a gente está falando sobre os direitos humanos. Muitos direitos humanos são violados nas nossas sociedades, certo? E a falta de acesso à verdade, por exemplo, é uma violação dos direitos humanos. Então, as pessoas que não têm acesso ao estudo, à escola e oportunidades de estudo, oportunidades de conhecimento, por falta de acesso, certo? Não conseguem acessar a verdade. Isso é uma violação grave, tá? E aí isso gera ignorância. E a outra forma que gera ignorância é a falta de interesse. Muitas pessoas têm a oportunidade de ter acesso à verdade, mas não se interessam por ela, tá? Vamos dar o exemplo do slide anterior. Falta de acesso, né? Nem todas as pessoas têm acesso. Vou dar um exemplo aqui grotesco, tá? Nem todas as pessoas elas têm acesso ao saber de como lançar um foguete da NASA, por exemplo. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe como é que se lança um foguete da NASA, quais são os botões que tem que apertar, certo? E essa falta de interesse, por exemplo, muitas pessoas têm condições de saber como se lança o interesse da NASA, mas nem todo mundo quer saber como se lança um foguete na NASA, né? Eu posso viver sem saber como se lança um foguete da NASA. Então, a falta de interesse é um segundo aspecto que nos leva à ignorância, tá? A gente pode construir, portanto, duas visões de mundo, duas visões de sociedade. Uma sociedade que não permite que as pessoas conheçam, uma sociedade que não dá acesso ao conhecimento para as pessoas, tá? E a gente pode construir uma sociedade que dá acesso ao conhecimento para as pessoas, só que as pessoas não se interessam em conhecer. Beleza? Então as pessoas não têm interesse em buscar a verdade e vivem a vida dela aí na mais pura ignorância, tá? E quando a gente fala de ignorância, a gente precisa entender que não é a gente não está aqui falando mal do ignorante, tá? A gente está apresentando uma realidade de construção de uma ignorância que se dá por falta de acesso ou por falta de interesse. Nós não estamos falando mal do ignorante. A gente está mostrando a realidade que existe ignorância, certo? Senão aí fica interpretando coisa errada. Existem dois tipos de saberes, dois tipos de conhecimento, tá? A gente pode chamar o primeiro de Sofia, ou o segundo de Sofia, tá?
e frônesis. Muitas pessoas valorizam somente a sofia e deixam de lado a frônesis. Mas a gente vai entender. Lembra, né? PH tem som de F, tá? Sofia. O saber sofia, o conhecimento sofia, que inclusive é o nome de filosofia, vem dessa sofia aqui, é aquele saber acadêmico, o saber dos livros, o saber dos estudos, tá? O saber da academia, das universidades, das escolas, das instituições de ensino. É esse saber aqui que você está aprendendo nesse vídeo, por exemplo. É um vídeo aula, é uma aula. A gente está girando em torno da sofia, dessa sabedoria acadêmica, institucional, educacional. Já a frônesis, que muitas vezes é deixada de lado, a frônesis é a sabedoria comum, a sabedoria popular, que as pessoas não aprenderam numa instituição de ensino, mas elas sabem, é a sabedoria da vida, por exemplo. O saber da avó que olha pela janela, percebe aquelas nuvens cinzentas e o tempo está escurecendo cada vez mais, ela diz, olha, eu tenho que ir no varal lá atrás, tirar a roupa do varal, porque vai chover. Ela não aprendeu isso numa instituição de ensino. Ela não estudou meteorologia, mas a vida a ensinou esta frônesis, essa sabedoria popular. Tá? Ou, às vezes, o vô que entendeu que aquela época do ano é melhor para plantar isso, ele não estudou uma universidade de agricultura e tal, mas a vida ensinou essa sabedoria popular, o saber cozinhar, às vezes que a pessoa aprende sozinha, tudo isso é frônesis, né? Claro, o saber cozinhar que a pessoa aprendeu sozinha, às vezes pode virar uma sofia se ela vai estudar gastronomia, se ela leu bastante e assim por diante, tá? Mas eu apresento esses dois tipos de saberes para mostrar que um não é maior que o outro. Tem muita gente que é dono da sofia, né? O dono do saber, mas na vida não sabe de nada. Não sabe passar um pano numa casa, acha que não pode descer do salto para passar um pano numa casa, para fazer um almoço, para ajudar a família limpando o vaso sanitário, limpando o banheiro e assim por diante. Então, assim, essa pessoa, ela está vivendo uma vida completamente equivocada, né? Ou uma pessoa que sabe muito de frônesis, mas sabe pouco da sofia. Na nossa sociedade que é competitiva e que gira em torno do conhecimento, essa pessoa ela vai se prejudicar um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa que sabe muito de frônesis, mas sabe pouco de sofia, às vezes ela não sabe ler. E a nossa sociedade gira em torno da leitura. Então a pessoa analfabeta, ela tem dificuldades para conviver na nossa sociedade, certo? Então é necessário a gente manter um equilíbrio entre sofia e frônesis, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a vida dos nossos estudantes quanto a sofia e frônesis, né? Às vezes a gente corrige algum trabalho, a gente lê alguma resposta de 2 ou 3 linhas dos estudantes e percebe que falta sofia ali. Falta leitura na vida desses estudantes. Às vezes os estudantes não são capazes de usar o celular, por exemplo, o computador para ler notícias, sabe? Só ficam ali nos jogos, só ficam no entretenimento e falta um pouco de sofia, né? E quando falta sofia, eu rezo para que esse estudante tenha no mínimo um pouco de frônesis, da sabedoria da vida. Mas aí quando eu vou saber um pouquinho sobre a vida dessa pessoa, aí eu percebo que é um estudante que acorda tarde, que dorme tarde, que está nem aí para os estudos, que não ajuda a família em casa, que não quer nada com nada, que não trabalha. Aí a frônesis e a sofia estão lá embaixo, sabe? É difícil. Então assim, quando o estudante se interessa pela sofia, quando ele se interessa pela sofia, mas tem dificuldade
e tem uma vida de frônesis, tá? Dessa sabedoria prática bem aplicada, a gente consegue trabalhar esse jovem, certo? E o interessante de tudo é quando a gente está dando uma aula de filosofia e o jovem começa a trazer a frônesis para dentro da sala de aula. É isso que a gente precisa. Quando começa a trazer os exemplos da vida, os exemplos da sabedoria da vida para dentro da sala de aula e mistura com a Sofia, aí a coisa acontece e a ignorância vai deixando de lado e o jovem vai construindo esse seu conhecimento, tá? Como eu disse, a gente vive numa sociedade de conhecimento, uma sociedade que gira em torno do conhecimento. Então, as pessoas que têm pouco conhecimento, elas sofrem, inclusive elas podem ser deixadas para trás. E a sociedade vai sendo construída e vai criando classes, estruturas, e essas pessoas que têm pouco conhecimento, pouco saber, vão ficando para trás. Certo? A gente ainda tem a expressão, né? Saber é poder, saber é poder. E é verdade. Hoje, na nossa sociedade, quanto mais se sabe, mais poder essa pessoa tem. Então, por isso a necessidade do conhecimento, a necessidade de se buscar a verdade, de se estudar mais, porque quanto mais a gente sabe, mais poder a gente tem. Quanto menos a gente sabe, mais chance nós temos de sermos explorados. Explorados pelos governos, explorados pelos patrões, explorados pela vida, pela estrutura social. Nós podemos ser explorados de tantas formas, mas se a gente conhece, quanto mais saber a gente não é explorado. A gente consegue burlar toda essa exploração social que existe. Tá? Então assim, antes de finalizar o vídeo, vamos fazer um resumo aqui. Nós podemos colocar duas estruturas de sociedade. Uma sociedade que não dá oportunidades para que as pessoas conheçam, e uma sociedade que dá oportunidades para que as pessoas conheçam, só que as pessoas não estão interessadas. De que grupo você está? Em que grupo você está? No grupo das pessoas que não encontram oportunidade para conhecer? Ou no grupo das pessoas que têm oportunidades, mas que não aproveitam? Que têm a oportunidade de estar numa escola, de estar numa sala de aula, mas não aproveitam. Às vezes perde aquelas 4 horas de aula ali, porque fica no celular, porque fica com a cabeça em outro mundo, em vez de aproveitar aquele tempo para construir o próprio conhecimento e deixar de ser explorado pelas diferentes situações da vida. De qual grupo você está? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Não custa nada. Clica aí no meu rosto que está aparecendo aí, e se inscreve no meu canal. Um abraço. Até a próxima. Valeu!